Acabei de receber uma carta de Death Wailer em atenção ao seu livro. E eu acho que, convidando-o a mandar o livro, eu cometi o maior erro da minha carreira editorial. Oh, minha pele está começando a doer. Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje falaremos sobre o livro The Plant, de Stephen King. The Plant, em tradução livre, seria A Planta. O nome completo da obra seria A Planta, a Ascensão de Zenith. Com isso, Stephen King seria o primeiro autor a publicar uma obra inteiramente em e-book. E muitos de vocês devem estar perguntando, mas que obra é essa que eu nunca ouvi falar? Bem, essa obra, ela nunca foi traduzida aqui no Brasil. E é a primeira obra também de Stephen King que ela é incompleta. A gente tem acesso a ela só pela metade. E a história dela é bem interessante. Vou fazer uma sinopse aqui, porque tem como se encontrar a obra completa, vamos dizer assim, no site da Scribd. Você faz uma assinatura e lá você vai encontrar, não em e-book, e sim em PDF, na parte lá de documentos. Uma pessoa foi lá e publicou o livro em português, para facilitar, graças a Deus. E a tradução tá boa. Fazendo um breve resumo aqui da história, seria o seguinte: alguém manda para a editora Zenith, que é uma editora que tá assim, com as pernas quebradas literalmente. Ela tá precisando se reerguer sob pena de fechamento, porque ela não encontra nenhum autor novo com uma história boa. Até que um dia, o Carlos, traduzindo aí o nome do Carlos, ele manda a obra dele, e até que o editor lá chegou e falou: opa, essa aqui é promissora. Mas na hora que ele recebe a obra, ele se arrepende eternamente. O negócio aqui é feio. E bom que junto com a obra vem umas fotos para fazer ele ficar mais apavorado ainda. E nisso a gente vê na obra, nossa, eu tô repetindo essa palavra demais, eu sei. E nisso a gente vê na história que tem a história pessoal dos dois editores. Quem é esse Carlos? No que ele baseou a história dele? E acontece que a partir do momento que o editor chega e fala assim: não, Carlos, deixa pra lá, sua obra não foi admitida, o Carlos, que é louco de pedra, fica puto da vida e promete vingança. Aí você pergunta assim pra mim: Lana, e por que a obra chama The Plant? Por que a história chama The Plant? Então, uma das formas de vingar seria enviar uma planta. Mas acontece que eu não tô contando spoiler. É só pra quem for ler o livro não ficar com muita expectativa. Acontece que não fala nada sobre a planta. Sabe aquele negocinho, ai, que horas vem a planta? Sei lá, na hora que chegar a planta, não tem nada. Na hora que é pra desenvolver a história, o Stephen King desiste, deixa a gente com as mãos abanando. Mas vale a pena sim, ler para vocês verem que é essa obra. É interessante. A gente lamenta porque eu acredito que ia ter um final legal, ia ter um final bom. Mas é isso. E não tem previsão se o Stephen King um dia vai terminar. Ele nunca demonstrou vontade, ele não tá nem aí. Para vocês verem que quem está acompanhando desde o início dessa escrita já estava meio que duvidando se ia finalizar ou não. Por quê? O Stephen King começou a escrever nos anos 80 e terminou nos anos 2000. Sim, gente. Era um negócio de escrever e parar. Eu acho que não estava muito, vamos dizer assim, inspirado para escrever a história. Eu não sei porquê, mas quando ele começou a escrever nos anos 80, ele escreveu os 3 primeiros capítulos em forma de cartões de Natal. Então, ao invés de dar um cartão de Natal para os parentes e amigos mais próximos, ele dava um capítulo dos contos. Isso tudo nos anos 80. Os 3 primeiros capítulos, quando ele resolveu finalmente publicar, foi pela editora Fin Press. E depois o restante, lá pelos anos 2000, foi pelo próprio site dele. O livro, ele pode ser dividido em 2 partes. Os 3 primeiros capítulos, ele foi publicado pela editora Philtrum Press
e os 3 últimos capítulos foi publicado pelo próprio site dele. E para aqueles fãs mais assíduos, eu nem preciso falar que os originais são extremamente procurados, é muito difícil, e imagino que um dia se alguém resolver vender, vai ser pelo olho da cara. E sim, gente, quem tem dinheiro com certeza vai comprar. Uma coisa que é também interessante assim, que como Carrie, ele é escrito de forma epistolar, através de e-mails, artigos, mensagens. Para vocês terem noção tanto que essa história foi lenta para escrever, que em 1982 foi escrito o capítulo 1, em 1983 o capítulo 2, e em 1985 o capítulo 3. Aí ele parou definitivamente de publicar. Acontece que em 2000 foi publicado Montado na Bala, ou Andando na Bala. E aí, o que aconteceu? Hackers conseguiram baixar o e-book de graça. E isso, assim, eu acredito que na época seria uma coisa nova, o Stephen King achou muito ruim. E uma forma de compensar os direitos autorais, ele resolveu publicar pela primeira vez o capítulo 1, 2, 3 de forma virtual. Uma forma de compensar os direitos autorais. Eu sei que eu tô repetindo, mas assim, é que eu tô meio revoltada. Compensar, gente, o homem tem dinheiro demais. Ele não ia perder tanto dinheiro assim com e-book, não. Um livrinho só. Meu Deus do céu, mas tudo bem. Uma forma dele começar a ter retorno é publicar então esse livro que já estava na gaveta há séculos. Aí vocês devem estar perguntando, mas por quê? Por que o Stephen King resolveu parar de escrever história? Temos 2 motivos, mas depois eu vou dar os meus motivos, né? Os meus achismos. O primeiro motivo foi que na época o Warner Bros. Estava produzindo aquele filme A Pequena Loja de Horrores e ele achou que ia ficar igual ao livro e então não ia compensar e parou. Então, esse é um dos motivos. O outro motivo é muito mais complicado. O Stephen King falou assim: meus queridos leitores, eu vou publicar aqui, em e-book, exclusivo aqui para vocês, o capítulo 1, 2 e 3. Mas, é o seguinte, qualquer um pode baixar, qualquer um pode ter acesso, pode ficar tranquilo, mas eu vou pedir em troca, por cada capítulo, $1. Você pode pagar antes ou depois de ler o capítulo. O importante é que tem que pagar. Acontece que as pessoas também teriam a oportunidade só de ler sem pagar. E ele, sabendo nisso, falou: olha, eu sei que tem gente que pode pagar e tem gente que não pode, mas eu vou manter aqui uma meta. Se apenas 25% dos que baixarem não pagar, tranquilo, eu vou continuar publicando. Mas a partir do momento que aumentar os 25%, ultrapassar, aí eu vou parar. Ou seja, é por conta e risco de vocês a publicação continuar. Ou seja, pôs na mão dos leitores a responsabilidade de continuar escrevendo ou não. E como eu disse, a recomendação seria para os capítulos 1, 2 e 3. Deu tudo certo. Quando ele foi publicar o capítulo 4 e 5, ele falou: vou aumentar agora para $2, mas calma que vai ser o dobro de páginas. Fiquem tranquilos que eu não tô passando vocês para trás. E detalhe, a recomendação é a mesma. Não deixem que o download seja maior que 25% de não pagantes. Se muitas pessoas baixaram, lógico, mais de 200 mil cópias foram baixadas. No capítulo 1, mais de 75% de pessoas pagaram. No capítulo 2, 70% de pessoas que pagaram. E no capítulo 3, 75% de pessoas que pagaram. Ou seja, diante dessa estimativa aí, o Stephen King resolveu publicar o 4 e o 5. Acontece que no 4 e 5 as vendas não foram tão bem esperadas. Apenas 46% dos downloads foram de pagantes. E aí, o Stephen King encerrou de vez. A última parte publicada foi em 18 de dezembro de 2000. Mas cá entre nós, eu vou dar meus motivos para vocês. Primeiro, eu acho que o Stephen King não estava com vontade de publicar porcaria nenhuma não, porque eu me recuso a acreditar que ele é tão mesquinho assim. Segundo, não deu certo? Escreve o resto da obra e publica, e vende pelo preço que ele quiser.
Então esse é o meu pensamento. Se vocês acham outra coisa, me falem, porque eu me recuso a acreditar que ele é tão mesquinho assim. É porque tava com preguiça mesmo, não gostou, não deu certo, enfim. Sem mais delongas e um pouco revoltada, eu agradeço a todos vocês que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até mais.